Hello students! Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje você vai aprender a como falar no futuro usando o going to. Mas primeiro de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, para não perder nenhuma das aulas, sabendo que as nossas aulas são sequenciais, ok? É muito importante que você assista todas elas. Então vamos para a aula de hoje. Vamos entender quando usar o going to para falar de futuro. Você sabe aquela programação que você faz, por exemplo, no final do ano você já comprou a passagem, já tem um hotel reservado, já sabe quais cidades você vai conhecer, e aí você quer falar assim, tá, professor, eu quero passar essa mensagem em inglês, como que eu falo que em dezembro, no Natal, eu vou para os Estados Unidos, vou visitar Los Angeles, Nova York, vou ficar lá 3 semanas. Como que eu falo isso? Eu tenho dúvida, eu uso will, eu uso going to, como que eu falo no futuro? Pois bem, eu dividi em 2 aulas para falar no futuro. 2 formas de você falar no futuro. Uma delas é o going to, que é a aula de hoje. E a segunda parte será o will, ok? Então vamos para a primeira parte, going to. Como que você faz para usar o going to para falar no futuro? Vamos entender aqui comigo. Going to são ações futuras planejadas que indicam certeza, ok? Como assim, professor? Que tipo de ações planejadas que indica certeza? Não estou entendendo. O futuro não é a mesma coisa? Como assim planejado? Então vamos lá, vamos esclarecer. Imagine que você programou a viagem para os Estados Unidos para passar o Natal lá. Vai ficar 1 semana. Já está programado, você vai para lá com sua família, você já comprou a passagem aérea, você já reservou os hotéis, já sabe em quais cidades que você vai conhecer, que você vai visitar com sua família. Ou seja, essa é uma ação futura que você planejou. Ela está definida, ou seja, uma ação futura planejada e definida. Estou com a passagem comprada, hotéis reservados, então isso 99% de possibilidade de acontecer, ok? Então para esse tipo de ações futuras, você vai usar o going to, porque você tem certeza que vai acontecer, alright? Então, tudo que você tem planejado, definido claramente, você vai usar o going to. Vamos entender como que funciona aqui na prática. Olha só, going to. Também você pode falar o gonna. Se você perdeu a aula que eu fiz sobre o gonna, wanna e gonna, volta lá, assiste aquela aula que é muito importante para você. Nossas aulas são sequenciais, é muito importante que você assista todas elas para que você entenda no passo, cada aula que nós estamos, ok? Então, going to é o mesmo que gonna. Agora nós temos aqui a forma afirmativa para usar. Nós temos uma estrutura, galera, que é muito importante. E eu venho sempre frisando essas estruturas, por quê? Professor, mas estrutura, para falar inglês eu quero como jogar bola, um negócio sem estrutura, sem nada, eu quero aprender a falar esse negócio. E é isso que nós estamos trabalhando para que você aprenda mesmo, mas que aprenda de uma maneira correta. Não adianta querer aprender a jogar futebol, mas não saber as regras, você vai ser punido também. Então, o legal é aprender a falar inglês, mas também saber nas regras que existem, para que você cometa menos erros, sinta mais confortável na hora de falar inglês, alright? E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, ok? Então vamos lá. Existe uma regra, galera. Nós temos aqui uma estrutura. Então, para falar no futuro, usando going to, eu tenho um sujeito. Todo mundo sabe o que é o sujeito, né? Tá bem claro para vocês que me acompanham desde o início do curso. Eu tenho um sujeito, mais o verbo to be, ok? E mais o going to, mais o verbo principal. Alright? Então, existe uma estrutura para falar inglês. E essa é a estrutura para falar sobre o futuro. Então, vamos entender uma sentença como exemplo. Olha só. You are going to have an exam tomorrow. Again. You are going to have an exam tomorrow. O que nós falamos aqui? Olha só. Você terá uma prova amanhã. Aí você está olhando, caraca, professor, vai ter uma prova amanhã? Não, é só um exemplo, ok? É só um exemplo, pode ficar calmo.
Nós não temos provas, nós temos só um material que fica aqui no link da descrição dos vídeos, que você pode baixar gratuitamente e fazer as atividades, ok? Mas olha só o nosso exemplo. Você terá uma prova amanhã. Neste caso, quando eu falo you are going to have an exam tomorrow, eu estou dando certeza que você vai ter uma prova amanhã, ok? Imagine eu sou teu professor e aí eu vou falar assim, ó, Pedrinho, você vai ter prova amanhã, estude, ok? Então 99% você vai ter a prova amanhã, ela já está pronta, está programada e vai acontecer, alright? Então neste caso eu vou usar o going to, porque essa prova será amanhã. Amanhã é um futuro, mas esse futuro está certo. Alright? Beleza? Então vamos para o exemplo na forma negativa. Olha só. Se eu tenho a forma positiva, se eu estou afirmando que você terá uma prova amanhã, you are going to have an exam tomorrow, aí eu tenho a forma negativa também. Para a forma negativa, galera, é muito fácil. Eu tenho a estrutura também, que é um sujeito, mais o verbo to be, mais o not. Ou seja, depois do verbo to be, eu adiciono o not, que é a forma negativa. Eu vou indicar que é negativa essa frase, alright? Mais o going to, mais o verbo principal, alright? Então aqui eu tenho a estrutura para falar na forma negativa também. Então vamos pegar o exemplo. Olha só. You are not going to have an exam tomorrow. You are not going to have an exam tomorrow. Ok? Nós falamos o quê? Você não terá prova amanhã. Olha só. No primeiro exemplo, na forma afirmativa, forma positiva, nós estamos falando o quê? Você vai ter uma prova amanhã. Ok? E agora nós adicionamos o not na sentença. Ela ficou negativa. Você não terá prova amanhã. Alright? Então, quando eu falo assim, olha, você não terá prova amanhã, quer dizer que não vai ter prova amanhã, está definido, a prova vai ser talvez a semana que vem. Mas 99% dessa prova não acontecerá amanhã. Alright? Então, está definido. Maravilha! Se nós temos a forma afirmativa, nós temos a forma negativa, logo nós temos a forma interrogativa também, concorda comigo? Que é isso que acontece também na língua portuguesa. Então vamos entender como funciona. Forma interrogativa, eu tenho aqui uma estrutura também que é muito importante, o verbo to be, olha só que legal. Agora, você deve estar olhando e falando assim, professor Vanderlei, mas agora que ficou meio louco esse negócio aí. Por que a primeira forma positiva e a negativa começou com o sujeito e agora está começando com o verbo to be? Tá meio estranho esse negócio aí. Não, fica calmo que é assim mesmo, tá? Você vai entender. Vamos entender completo, vamos entender toda a estrutura, toda a frase para daí ficar bem claro para você. Então nós iniciamos a estrutura como o verbo to be, mais o sujeito, mais o going to, mais o verbo principal. Olha só. Beleza. O que aconteceu aqui? O verbo to be, o que aconteceu de diferente da forma negativa e afirmativa? O verbo to be foi para frente da frase. Vamos iniciar com o verbo to be. Olha só o exemplo. Are you going to have an exam tomorrow? Are you going to have an exam tomorrow? Ok? O que nós falamos aqui? Você terá prova amanhã? Olha só, virou uma pergunta. Alright? Que legal, galera. Olha como é fácil. Eu coloquei o verbo to be na frente da frase, aí indicou que é uma pergunta. Colocar a interrogação no final. Question, alright? Então, olha só. Are you going to have an exam tomorrow? Alright? Você terá prova amanhã? Fizemos a pergunta, ok? Bem simples. Ah, professor, agora ficou claro para mim. Agora entendi esse negócio aí de fazer pergunta aí usando para falar do futuro, etc. É muito fácil, é só colocar o verbo to be na frente e aí eu vou dar sequência na minha frase porque tem uma estrutura, então eu começo com o verbo to be, daí o sujeito, going to, mais o verbo principal e aí eu fiz a pergunta, é isso mesmo, professor? Bingo, é isso mesmo, cara, 10 para você. Alright? É muito fácil mesmo, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Olha só.
Podemos usar o verbo to be, podemos usar, olha só, podemos usar o be going to quando algo está próximo de acontecer, ok? Quando algo está próximo de acontecer. Então, nós temos aquela forma de usar, que é quando eu tenho um planejamento já claro, definido, já está tudo certo, 99% de possibilidade que vai acontecer, nós vamos usar o going to, que é o mesmo que o gonna, alright? Porém, nós também podemos usar o be going to, que é o going to, alright? Para algo que está próximo de acontecer. Por exemplo, algo que vai acontecer amanhã, vai acontecer a segunda que vem, vai acontecer daqui 3 dias, a semana que vem, ok? Então vamos entender como funciona. Look at the clouds in the sky. It's going to rain. Again, look at the clouds in the sky. It's going to rain. O que nós falamos aqui? Olhe as nuvens no céu. Vai chover. Ou seja, isso aqui é bem legal, galera. Imagine que você está pro lado de fora, assim, aí tá conversando ali com o vizinho, e aí você olha e fala assim, caraca, tipo, escureceu o tempo de vereda. Aí você fala, meu, tem que recolher a roupa, vai chover, olha as nuvens, aí tá tudo escuro, vai chover. E é exatamente isso, ok? É algo que está próximo de acontecer. Aí você vai olhar e vai falar, professor, mas isso não é um planejamento. Mas como assim vai chover? Será que vai? Não vai? Não... É estranho isso. Não, olha só. Vamos interpretar dessa forma. Aí o tempo está aberto, de repente, do nada, escureceu tudo. Puf! Você está deduzindo que vai chover. E o tempo, as nuvens estão mostrando isso. Então, você vai falar, it's going to rain. Vai chover. É como se você estivesse afirmando aquilo. Alright? Então, it's going to rain. Ok? Porque é algo que está próximo a acontecer. Mais um exemplo. It's already 10 a.m. You are going to miss the plan. Again. It's already 10 a.m. You are going to miss the plan. O que nós falamos aqui? Já são 10 da manhã. Você vai perder o avião. Olha só. Nessa sentença, vamos imaginar que você está indo... sei lá, o teu amigo tá indo viajar para São Paulo. E aí, você está na casa do teu amigo, você vai falar assim para ele, cara, é 10 da manhã. Cara, é 10 da manhã, o teu voo é às 11. Demora 40 minutos da tua casa até o aeroporto. Você vai perder o avião. Você está dando certeza que ele vai perder o avião. É exatamente isso. Se você não se mexer, se você não correr, você vai perder o avião. You are going to miss the plane. Alright? Então é algo que está próximo de acontecer, ok? Maravilha! Vamos para mais um exemplo aqui para ficar bem claro para você como usar, ok? Então vamos lá, let's go! Hey, be careful! You are going to fall! Olha só! Hey, be careful! You are going to fall! O que nós falamos aqui? Ei, cuidado! Você vai cair! Imagine que você está vendo ali, uma pessoa está passando na rua ali, tem um cidadão numa escada ali pintando, aí só com o pé no degrau da escada ali, tudo prestes a cair. E aí você vai dar um grito para ele, Hey, be careful, you are going to fall. Ou seja, você está prevendo que ele vai cair, você está vendo isso. E se ele não tomar cuidado, ele vai cair mesmo, ok? Então, ou seja, você está deduzindo que ele vai cair. E isso é algo que vai acontecer já na sequência, é algo que está prestes a acontecer, ok? Então coloca assim, qual é a mensagem? Coloca na ideia o seguinte, algo que está prestes a acontecer e eu tenho certeza que vai acontecer, alright? Você vai usar o going to para falar de futuro, ok? E aí vamos fazer uma revisão para ficar bem claro para você. Going to, nós estamos falando de futuro, ou seja, quando eu uso going to, eu estou falando de futuro, futuro certo, futuro que tem clareza, futuro claro, futuro programado, ou seja, planejado, ok? Essa é a primeira parte. Então, lembrando que toda aquela reunião que você marcou para amanhã, isso vai acontecer amanhã.
It's going to be tomorrow, ok? Vai ser amanhã, porque está agendada para amanhã, ok? Aquela viagem que você programou, já comprou as passagens aéreas, já reservou os hotéis lá para os Estados Unidos, lá para a Inglaterra, ok? Lá para o Rio de Janeiro, para qualquer lugar que for. Você já planejou ela, já está programada? Going to, porque está programada, planejada, 99% de possibilidade de acontecer, alright? E aquelas, quando você está deduzindo que algo vai acontecer na sequência, ou seja, imagine que você está vendo que alguém está brincando com fogo, você vai falar, para com isso que você vai se queimar, ou seja, é algo que você tem certeza que vai acontecer. Você vai usar going to para esse futuro próximo, ok? Maravilha! Galera, é muito importante você usar o going to quando está falando no futuro, dentro desse planejamento que você aprendeu na aula de hoje, dentro dessas condições. Tenho certeza que você vai dar um up no teu inglês. Comece a usar a partir de hoje quando está falando de futuro, ok? É muito importante, você vai se sentir muito confiável, muito confortável quando estiver falando inglês. Tenho certeza que você vai destravar. Vai destravando aos poucos, que isso é normal. Esse é o processo de quem está aprendendo inglês, ok? É a frequência que fará com que você não tenha dificuldade para falar, que você tenha facilidade, que você sinta-se mais confortável e não fique retraído com vergonha de falar em inglês, alright? Então, muito obrigado. Se a aula de hoje te ajudou, deu um up no teu inglês, esclareceu como falar no futuro, como usar o going to, deixa um comentário. Deixa um comentário aqui, galera, que é muito importante, a tua dificuldade. O que você tem mais de dificuldade de aprender inglês? Quais são as tuas maiores dificuldades, as tuas maiores dores para aprender inglês? Do que você tem medo? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder e vou te ajudar a destravar teu inglês e você vai falar de uma vez por todas, ok? Muito obrigado, te vejo na próxima aula. Take care!